Jornal Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. A equipe de transição se reúne com aliados em Brasília. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva defende a boa relação entre os três poderes, se emociona ao falar do combate à fome e critica quem debate estabilidade fiscal sem tratar da questão social. Depois de 3 meses de deflação, o Brasil volta a registrar alta de preços, em especial dos alimentos. O mercado reage mal ao discurso de Lula e à inflação. A bolsa tem queda forte e o dólar tem a maior alta em mais de 2 anos e meio. A Fiocruz identifica crescimento da Covid em 4 estados. Morre no Rio o ator e humorista Roberto Guilherme, o sargento pincel de Os Trapalhões. Na série especial de reportagens sobre a Copa, o que uma entregadora de aplicativo tem a ver com os laterais da seleção? O Jornal Nacional está começando. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva esteve pela primeira vez no Centro Cultural Banco do Brasil, sede da equipe de transição em Brasília. Lula se emocionou ao falar sobre o combate à fome e criticou o debate sobre estabilidade fiscal e teto de gastos sem considerar questões sociais. O mercado financeiro reagiu muito mal a esse ponto da fala do presidente eleito. No fim do dia, a bolsa terminou em queda acentuada e o dólar com a maior alta desde março de 2020. O presidente eleito recebeu parlamentares aliados no auditório. No palco, a futura primeira-dama, Janja Silva, o vice-eleito, Geraldo Alckmin, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Alckmin, coordenador-geral da transição, destacou o simbolismo dos encontros de Lula com os chefes dos poderes ontem. A transição, eu acho que são 3 pilares aí: democrática, participativa e contributiva. Democrática. Aliás, o presidente Lula, muitas pessoas comentaram ontem à noite comigo aqui em Brasília, a gente sente um ar diferente. Está mais leve, né? Está mais leve. Estamos voltando à normalidade, né? Então... Alckmin também falou sobre a importância do respeito entre os poderes. Os poderes são independentes. Então, o presidente Lula colocou muito bem ontem, olha, eleição de Câmara, de Senado, é do Legislativo. Eles são independentes, mas eles são harmônicos. Não é para um poder destruir o outro, atacar o outro. Pelo contrário, as pessoas passam. O que ficam são as instituições. Lula foi o último a discursar. Disse que a escolha dos coordenadores não representa necessariamente a escolha dos ministros, que o vice-presidente eleito, Alckmin, não ocupará ministério, já que já é vice-presidente, e indicou que está aberto à participação de partidos que não apoiaram a sua candidatura. A gente costuma dizer que quem conta a história de uma nação são os vencedores. Os perdedores não têm o direito de escrever. Nesse caso, eu queria dizer para vocês, os perdedores vão ter o direito de escrever e vão ter o direito de participar desse processo de transição e desta governança. No discurso, Lula falou sobre políticas fiscais e sociais. Por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que toda hora as pessoas falam é preciso, sabe, cortar gasto? É preciso fazer superávit? É preciso fazer teto de gasto? Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social desse país? Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? Por que a gente não estabelece um novo paradigma de funcionamento nesse país? E se emocionou ao falar sobre a volta da fome no Brasil. O mesmo discurso que eu disse em dezembro de 2003, de 2002. O mesmo discurso. Não tem que mudar
não tenho que mudar uma única palavra. Eu quero dizer para vocês, se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida. Na sequência, Lula voltou a falar de responsabilidade fiscal. A gente se preocupa tanto. Nós temos que garantir uma política fiscal muito séria, porque é preciso pagar o juro com o sistema financeiro. E aqui eu tenho dito durante a campanha, ninguém pode falar de responsabilidade fiscal comigo. Ninguém. Poder falar pode, mas ninguém pode dizer que nesse país tem alguém mais responsável do que eu. O presidente eleito voltou a dizer que não vai interferir na escolha para a presidência da Câmara e do Senado. Eu vou conversar com Lira por uma única razão. Eu sei o que ele pensa ideologicamente. Eu sei que ele é meu adversário. Mas ele é o presidente da Câmara, eleito pelos deputados, e o presidente da República necessita de conversar, necessita de dialogar, porque não é o presidente da República que tem que se intrometer. Quem vai escolher o presidente da Câmara ou o presidente do Senado. E descartou a privatização das grandes estatais. Quero dizer para vocês que as empresas públicas brasileiras serão respeitadas. A Petrobras não vai ser fatiada. Quer dizer que o Banco do Brasil não vai ser privatizado, a Caixa Econômica e o BNDES, o BNB e o BADA voltarão a ser banco de investimento. O mercado financeiro reagiu mal às declarações de Lula sobre teto de gastos, superávit fiscal e meta de crescimento. O dia já havia começado pressionado com a volta da inflação pelo IPCA, depois de 3 meses de deflação, mas aprofundou a queda depois do discurso do presidente eleito. Na direção contrária das principais bolsas estrangeiras, o Ibovespa fechou em forte queda de 3,35%, o maior tombo desde novembro de 2021. O dólar fechou o dia a R$ 5,39, alta de 4,10%, a maior elevação diária desde março de 2020, no início da pandemia. Em entrevista à Globo News, a senadora Simone Tebet, do MDB, que faz parte da equipe de transição, falou sobre a reação do mercado e defendeu a divulgação do nome do ministro da Fazenda o mais rápido possível. Acho que é natural, o mercado tem dúvidas e, consequentemente, a cada fala política do presidente eleito Lula, isso acaba criando alguns ruídos. Então, no seu devido tempo, mas sim o mais rápido possível dentro do tempo do presidente eleito, eu entendo sim que o primeiro nome que deva ser anunciado é o ministro da Fazenda ou da Economia. Vice-presidente eleito Geraldo Alckmin apresenta aos presidentes da Câmara e do Senado a minuta da PEC de transição com valor de 175 bilhões de reais. A reação do mercado ao discurso de Lula. Bolsa cai e dólar sobe após o presidente eleito questionar a estabilidade fiscal e o teto de gastos. Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gastos não discutem a questão social desse país? Depois da repercussão, Lula afirma que o mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. Inflação volta a subir. Em outubro, após 3 meses seguidos em queda. E com o aumento de casos de Covid, cidades começam a oferecer a 5ª dose da vacina contra a doença. Boa noite. Este é o Jornal da CNN, ao vivo na TV, no YouTube e no Prime Video. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve hoje pela primeira vez no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde funciona o gabinete de transição do governo.
Lula fez um discurso que repercutiu durante todo o dia, especialmente no mercado financeiro. O presidente eleito questionou a estabilidade fiscal e o teto de gastos ao defender que certos gastos têm que ser encarados como investimento. A Tainá Farfan faz um resumo para a gente desse dia de hoje. Boa noite, Tainá, bem-vinda. Oi, Kenzo, obrigada. Ótima noite para você e para quem acompanha a gente aqui no Jornal da CNN. Lula deixou por volta de 5h30 da tarde o Centro Cultural Banco do Brasil, onde eu estou nesse momento, e funciona como uma espécie de gabinete para essa equipe de transição que vai trabalhar aqui por pelo menos os próximos 45 dias. Essa foi a primeira visita de Lula depois de ter vencido o segundo turno das eleições. E depois de ter deixado aqui o CCBB, ele seguiu então em direção a São Paulo. Na saída aqui do Centro Cultural Banco do Brasil, ele parou para conversar com alguns apoiadores. É claro que nós da imprensa também estávamos lá, e ali no meio do tumulto a gente tentou conversar com Lula e ele disse que nunca viu um mercado tão sensível quanto o nosso, se referindo ali à reação negativa do mercado em relação ao discurso que ele fez hoje pela manhã, também aqui no CCBB, em um encontro com parlamentares de partidos aliados. Nesse discurso, Lula disse que é preciso rediscutir os direitos dos trabalhadores, criticou duramente o teto de gastos, se emocionou ali, chorou durante esse discurso quando ele falou no combate à fome, disse que a gente tem uma dívida social histórica com a classe mais pobre, lembrou algumas conquistas do seu governo, criticou diretamente o presidente Jair Bolsonaro, disse que ele até hoje não reconheceu o resultado das urnas, citou ali o relatório do Ministério da Defesa que não apontou nenhum tipo de irregularidade nesse processo eleitoral, ainda disse que quer trazer o Brasil novamente de volta para o centro da geopolítica mundial e lembrou ainda as agendas de ontem, em que ele se encontrou com os presidentes da Câmara e do Senado, nas residências oficiais ali na parte da manhã e no horário do almoço. Na parte da tarde de ontem, ele ainda se reuniu com 10 ministros no Supremo Tribunal Federal, a gente acompanhou aqui na CNN, e também foi até o Tribunal Superior Eleitoral. Agora, Kenzo, a gente vai escutar um trecho do que disse Lula no discurso de hoje de manhã, em que ele se referiu à economia, que foi exatamente esse trecho que o mercado não reagiu bem. Olha só. Olha, por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que toda hora as pessoas falam é preciso, sabe, cortar gasto, é preciso fazer superávit, é preciso fazer teto de gasto? Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social desse país? Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? Por que a gente não estabelece um novo paradigma de funcionamento nesse país? Nesse mesmo discurso, Lula também questionou a regra de ouro do orçamento que proíbe o governo de fazer dívidas para pagar aposentadorias, salários e benefícios, por exemplo. O presidente eleito disse que a regra de ouro é garantir alimento à população. Vamos ver. Vamos mudar alguns conceitos nesse país. Muitas coisas que são consideradas como gasto nesse país, nós temos que passar a considerar como investimento. Não é possível que se tenha cortado o dinheiro da farmácia popular em nome de que é preciso cumprir a meta fiscal. Cumprir a regra de ouro. Sabe qual é a regra de ouro desse país? É garantir que nenhuma criança vá dormir sem tomar um copo de leite e acorde sem ter um pão com manteiga para comer todo dia. Essa é a nossa regra de ouro. É o compromisso em fazer com que esse país maravilhoso tenha o povo voltando a sorrir. Lula comentou a reação do mercado também e disse que nunca viu um mercado tão sensível como o nosso. Vamos ver. O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado ficou nervoso por 4 anos do Bolsonaro.
Naka, como é que você avalia essa sensibilidade, como o Lula falou aí, do mercado? Foi precipitada ou não, Naka? É um termo, acho que é adequado para essa situação, porque o que a gente vê agora, aconteceu em vários outros episódios, sou experiente, sou meio velho, já vi várias outras crises econômicas. O que está acontecendo, Kenzo, é uma briga, um cabo de força ali entre o mercado e o mundo político. O mundo político quer gastar mais, o mercado financeiro não desejaria este aumento de gastos. Então vai ficar essa discussão, o mercado fazendo pressão com preços e o mundo político fazendo pressão com decisões. Ao fim e ao cabo, esse jogo de força para lá e para cá vai acabar sendo decidido na hora em que o governo, de fato, tomar essa decisão. Então, o que eu vejo agora é um jogo de forças. O mercado quer uma coisa, o mundo político quer outra, e aí as duas partes estão brigando. Quinta-feira, 10 de novembro, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Geraldo Alckmin anuncia novos nomes das equipes para a transição. A aliados em Brasília, Lula critica o teto de gastos e defende prioridade das questões sociais. Ora, por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Críticas do petista à política fiscal geram reação negativa do mercado financeiro. Bolsa desaba e dólar sobe. Um dia após divulgar relatório das urnas em que descartou indício de fraudes, o Ministério da Defesa faz adendo e diz não ter elementos para afirmar que não houve dolo no pleito. Relatório aponta explosão assustadora de casos de xenofobia, intolerância religiosa e misoginia na internet este ano. Na cúpula do clima da ONU, dia especial com painéis dedicados ao Brasil, país considerado peça-chave para combater de forma efetiva o aquecimento global. Fãs, amigos, colegas de trabalho e familiares se despedem do músico, cantor e contador de causos Rolando Boldrin. Olá, boa noite. Hoje na bancada temos a presença do reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, e do jornalista e doutor em ciência política, Leonardo Sakamoto. E você também pode participar fazendo comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite, Sakamoto. Boa noite. O coordenador-geral da transição de governo, Geraldo Alckmin, anunciou hoje os nomes para mais 6 núcleos temáticos da equipe. O anúncio foi feito no auditório do CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Para o grupo de comunicações, foram definidos 4 nomes entre especialistas e políticos. Para o núcleo de direitos humanos, são ativistas do setor, advogados e políticos. Igualdade racial será formada por representantes de povos originários e do mundo político, além de ativistas sociais. A área de planejamento, orçamento e gestão tem um perfil mais técnico e especializado. Já o grupo denominado Indústria, Comércio, Serviços e Pequenas Empresas terá de acadêmicos, executivos do alto escalão, representantes da sociedade civil e políticos. Que após 2 semanas de uma certa tranquilidade com a eleição de Lula para um novo mandato, o mercado financeiro reagiu mal às manifestações do futuro presidente sobre a economia. O dólar abriu cotado a R$ 5,24, mas em 5 minutos de operação já passava de R$ 5,31. Ao longo do dia oscilou até bater em quase R$ 5,41 no meio da tarde. Depois recuou um pouco e fechou cotado em R$ 5,39, o maior patamar em 2 semanas. A alta de pouco mais de 4% do dólar foi acompanhada da queda das ações do Ibovespa. O principal índice da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, perdeu quase 4 mil pontos nesta quinta-feira e fechou em queda de 3,61%. O aumento da inflação em outubro, após 3 meses de taxas negativas, afetou o humor do mercado. O IPCA fechou o mês em 0,59%, acima do esperado pelos investidores. O índice foi puxado pelos preços dos alimentos, que mantiveram a trajetória de alta mesmo com as medidas do governo que levaram a uma queda considerada artificial da inflação nos meses anteriores à eleição.
Mas a maior preocupação do mercado é com a agenda econômica do futuro governo. O discurso de Lula nesta quinta, sinalizando que pretende aumentar os gastos públicos e que a estabilidade fiscal não é uma prioridade, preocupou os investidores. A equipe de transição sinalizou que pretende deixar fora do teto de gastos o valor relativo ao pagamento do Auxílio Brasil. Foi visto pelo mercado como uma defesa enfática de políticas aí adotadas num passado recente que deram resultados muito ruins, né? Então, de certa forma, eu diria que foi um certo choque de realidade para os mercados que passaram a incorporar um risco aí de um governo, pelo menos do ponto de vista da gestão econômica e fiscal, bem pior aí do que se imaginava até pouco tempo atrás. No fim da tarde, Lula ironizou a reação do mercado. O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. Já o vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin, defendeu a posição do petista. Se alguém que teve responsabilidade fiscal foi o governo Lula. Isso não é incompatível com a questão social. Não é incompatível. O que precisa é a economia crescer. O presidente Jair Bolsonaro, conhecido por sua participação ativa nas redes sociais, diminuiu as publicações em 20 vezes depois da derrota no segundo turno. Jair Bolsonaro foi um dos pioneiros a usar a internet para criar uma militância. Desde 1º de janeiro desse ano, o presidente fez mais de 5.000 publicações no Facebook, Twitter e Instagram. É o que aponta o levantamento realizado pela consultoria Bytes, média de 16 posts por dia. Mas depois de ter sido derrotado no segundo turno, a atuação do presidente na internet reduziu consideravelmente, menos de uma publicação por dia. Entre os dias 30 de outubro e dia 9 de novembro, foram apenas 8 publicações. Bolsonaro também parou de realizar as lives no YouTube, que aconteciam todas as quintas-feiras. O presidente ficou em silêncio por mais de 44 horas depois do fim do segundo turno, até agradecer os eleitores no Palácio da Alvorada. Ele só voltou a falar no último dia 2, quando pediu a seus apoiadores que desbloqueassem as estradas. Os filhos de Bolsonaro também se distanciaram da internet. Flávio, Eduardo e Carlos fizeram ao longo de 2022 cerca de 24.000 posts. Depois que o pai foi derrotado, os 3 falaram pouco. 150 publicações, ou seja, menos de 1% das atividades nas redes sociais. Os crimes de ódio, como a xenofobia e racismo, aumentaram 126% entre o primeiro e o segundo turnos da eleição. O relatório é da ONG SaferNet. A fundação dos pró-reescravização dos nordestinos. Espero que você morra, negro, mulher, fêmea, aquela que serve para lavar a louça. Mensagens como essas circularam nas últimas semanas em um grupo de WhatsApp de alunos de um colégio particular de Valinhos, interior de São Paulo. 8 deles foram expulsos pelas mensagens de ódio. Depois do primeiro turno, quando Lula recebeu a maior parte dos votos do Nordeste, também se multiplicaram na internet vídeos e mensagens de ódio aos nordestinos. Vocês gostam, sabe de quê? De esmola! Vocês não gostam de carteira de trabalho! A escalada da violência nas redes chegou a um nível intolerável. Entre 1º de janeiro e 31 de outubro deste ano, a SaferNet, ONG que denuncia crimes contra os direitos humanos na internet, recebeu quase 55.000 denúncias, 39% a mais do que no mesmo período do ano passado. Em relação a 2021, as denúncias de crime de xenofobia subiram inacreditáveis 821%. Intolerância religiosa, 522%. Misoginia, 184%. LGBTQIAP+, fobia, 52%. Racismo, 14%. Com relação às denúncias feitas nos finais de semana de votação, o segundo turno teve mais do que o dobro de denúncias em relação às recebidas no primeiro turno, aumento de 126%. Olá, boa noite para você, 6 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Diego Sarza, está no ar o All News dessa quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição. Para participar é só marcar a hashtag All News nas redes sociais ou comentar as nossas lives. A gente está ao vivo agora no UOL também, no Facebook, no TikTok, na Twitch e no YouTube, tá certo? Você pode comentar, estou aqui com a live do YouTube aberta e tem também enquete. A pergunta é essa, você acha que o teto de gastos deve ser mantido? Sim ou não? Participe, deixe sua mensagem, já já eu trago
o resultado final da nossa enquete. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou 6 novos grupos criados pela coordenação da transição. São eles: planejamento, orçamento e gestão, comunicações, direitos humanos, igualdade racial, indústria, comércio, serviços, além de pequenas empresas e mulheres. Para falar mais sobre a transição, eu recebo aqui o líder do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes. Thales Faria me acompanha por essa entrevista. Uma ótima noite aos dois. Os pingos nos is. Jovem Pan. Muito boa noite, 18 horas em São Paulo. Seja muito bem-vindo. Já estamos no ar. Começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos is. Hoje, quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022. Estaremos juntos aqui até às 8 da noite. Hoje com José Maria Trindade, com Paulo Figueiredo, com Fernão Lara Mesquita e nosso convidado especial, Coronel Gerson Gomes. Vamos aos destaques do programa de hoje. Generais são chamados para a reunião de emergência nesta quinta-feira. Moraes pede que Lula regulamente as redes sociais. E as sinalizações do PT apavoram o mercado. Isso e muito mais agora, aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. A reunião de urgência com generais foi convocada para a tarde desta quinta-feira. O relatório do Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas e os protestos populares em frente a quartéis estão em pauta. Alguns portais divulgaram que a agenda teria sido chamada por Bolsonaro, mas a Jovem Pan confirmou com fontes no Palácio do Planalto que a reunião foi chamada pelo comandante do Exército com todo o alto comando. O encontro se deu de forma híbrida, ou seja, presencial e remoto. Em nota oficial divulgada nesta quinta-feira, o Ministério da Defesa procurou esclarecer que não excluiu a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas, ainda que não tenha apontado diretamente. De acordo com a pasta, a nota tem como objetivo evitar distorções do conteúdo do relatório enviado ao Tribunal Superior Eleitoral. Com esse destaque, a gente abre o programa desta quinta e começa. Lula defende aumentar gastos para manter programas sociais e chora ao falar do combate à fome. A afirmação do presidente eleito sobre a estabilidade fiscal repercute mal no mercado financeiro. Alckmin minimiza a reação e cita governos anteriores de Lula como exemplos de responsabilidade com as contas públicas. Expectativa para a PEC da transição, a proposta que vai garantir pagamento do auxílio de R$ 600 em 2023. Com alta de alimentos e bebidas, a inflação sobe depois de 3 meses de índice negativo. Rodovias para transportar produção rural de Mato Grosso do Sul são privatizadas. Amanhã tem classificação para o GP São Paulo de Fórmula 1 aqui em Interlagos. A Band mostra tudo ao vivo às 13h30 da tarde. Quem é favorito? O que ainda está em jogo? A Mariana Becker e o Reginaldo Leme contam pra gente. A noite de festa do Palmeiras teve despedida a um craque e a entrega do troféu de campeão. Prêmio Band Cidades Excelentes será entregue esta noite aos vencedores do estado de São Paulo. O mistério pode ter acabado. Satélites produziram as luzes que intrigam pilotos de avião. Crânio de dinossauro que viveu há mais de 76 milhões de anos vai a leilão por 100 milhões de reais. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. O Jornal da Band começa falando da tarde de terror com tiros de fuzil numa das regiões mais nobres de São Paulo, onde fica o Parque do Ibirapuera. O presidente Lula, assume em janeiro, disse hoje que quem cobra austeridade fiscal deveria discutir também a desigualdade social e a fome. O mercado financeiro reagiu com queda na bolsa e também alta no dólar. Ana Rosa está aqui com a gente para falar sobre esse dia turbulento do mercado financeiro. Boa noite, Ju. Tudo bem, Lana? Boa noite para você. Olha, as declarações do presidente eleito estressaram o mercado financeiro, o dólar disparou, chegou a R$ 5,40, agora fechou em R$ 5,39. Foi a maior alta diária desde janeiro de 2020, quando São Paulo começou com as restrições por conta da Covid. A Bolsa chegou a cair quase 4%, olha, fechou em 3,35%, e porque o Lula defendeu a retirada de gastos sociais da regra que limita o crescimento das despesas de forma permanente. O mercado financeiro já esperava que tanto Lula quanto Bolsonaro, Lana, teriam que gastar acima das regras fiscais para cumprir algumas promessas comuns da campanha, como, por exemplo, manter o Auxílio Brasil de
de R$600 no ano que vem. Mas a expectativa é que o vencedor ia arrumar a casa, cortar despesas, fazer reformas, criar uma nova regra para limitar despesas e mostrar um plano de redução da dívida do país ao longo do tempo. Mas o que o governo eleito defende agora é fazer esse gasto extra para sempre, sem garantir o equilíbrio das contas públicas. Quem mais sofre são os mais pobres, porque você vê, alta do dólar gera alta da inflação e gera menor crescimento, menor emprego. Já se testou essa fórmula no passado e a economia entrou na maior recessão da história. Mais informações? Sempre mais informações aqui no QR Code, no Desenrola Economia para você. Obrigada, Ju. Obrigada. A chamada PEC da transição deve tirar definitivamente do teto de gastos o custo do Bolsa Família prometido por Lula. Quem traz os detalhes é o Caian Messina. Caian, boa noite. Boa noite, Joana. Boa noite a todos. Exatamente, o coordenador da transição, Geraldo Alckmin, teve há pouco uma reunião extra-agenda com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o próprio relator do orçamento, Marcelo Castro. A ideia é tirar o Auxílio Brasil de R$600, que aliás no ano que vem volta a se chamar Bolsa Família, do teto de gastos de maneira permanente. Isso permitiria que a PEC da transição seja algo próximo a R$105 bilhões. Não seria mais necessário fazer com que ela chegasse aos R$200 bilhões. Voltamos a São Paulo. Veja hoje no SBT Brasil. Inflação volta a acelerar em outubro após 3 meses de queda. Trem da Supervia falha e o Rio tem manhã de tumulto e vandalismo. Mulher é presa após matar um noivo em motel de Brasília. Morre o ator Roberto Guilherme, o sargento Pincel dos Trapalhões. Sem citar indícios, o Ministério da Defesa diz que relatório sobre as urnas não descarta fraude. Lula critica Bolsonaro por envolver as Forças Armadas na fiscalização das eleições. É já já. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Uma quadrilha trocou tiros com a polícia ao tentar invadir uma mansão na zona sul de São Paulo. E veja agora outros destaques dessa edição. No quadro Casos de Polícia, vamos relembrar as histórias de 2 homens que foram presos por crimes que não cometeram. Um deles passou 17 anos na cadeia e morreu antes de ser indenizado pela justiça. Novos nomes são anunciados para a equipe de transição de governo, entre eles o do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Depois de 3 deflações seguidas, o IPCA tem alta no mês de outubro. O dólar reage às notícias econômicas e políticas e vai a quase R$ 5,40. As convocações para a Copa do Mundo. Na lista da Alemanha tem até um jovem de 17 anos. E o craque português Cristiano Ronaldo vai para o Mundial pela 5ª vez. Um influenciador digital que sorteia carros avaliados em R$3 milhões pela internet foi alvo de uma operação da Polícia Civil no Distrito Federal e em Minas Gerais.